Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. E este vídeo tem o intuito de regionalizar a América. Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, tá? A América pode ser regionalizada de duas formas, tá? Pela localização geográfica ou pela questão histórico e cultural. Beleza? Vocês estão vendo no mapa essas duas formas aí, tá? Beleza? Ali na divisão América do Norte, Central e Sul é pela localização geográfica, né? Se estamos falando da parte norte do planeta, então ali vai ser a América do Norte, ok? Então, pela localização geográfica, tá? Quem faz parte dessa América do Norte? Estados Unidos, Canadá, México e algumas ilhas ali, né? Como Saint-Pierre-et-Miquelon, que pertence à França, Bermudas, que pertence à Inglaterra, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Ok, tranquilo até aí, tá? E tem a divisão histórico-cultural, dividindo a América Latina e a América Anglo-Saxônica. E a gente vai entender por que também tem esses nomes. Tranquilo até aí? Tá? Então a América pode ser dividida de duas formas, regionalizada de duas formas, pela localização geográfica, considerando a sua localização geográfica, ou pela questão histórico-cultural. Tá? Vamos falar primeiro pela localização geográfica? Então, pela localização geográfica, a gente tem América do Norte, Central e Sul, como vocês estão vendo no mapa, tá? A parte norte, quem faz parte? Estados Unidos, Canadá, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, Bermudas, Saint-Pierre-et-Miquelon, que é uma ilha que pertence à França, fazem parte dessa América do Norte. Na América Central, ela pode ser dividida tanto na questão insular, isso é, as ilhas ali, e a gente pode mostrar nesse mapa aqui, ó. Olha quantas ilhas tem ali na América Central, tá? E a parte continental, que vocês conseguem ver ali também, ó, Honduras, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, é a parte continental dessa América Central. Beleza? Depois a gente volta para esse mapa aqui, tá? A América Central, ela vai ser o berço da civilização maia. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre os povos originários da América, que fala sobre os maias, os astecas, né, os povos pré-colombianos, e os maias, né, vão se localizar muito ali por muito tempo, entre 2600 anos antes de Cristo até o século XV, com a chegada dos espanhóis, né, apesar que a civilização maia já estava numa certa derrocada já há um certo tempo, muito por conta da seca na região, mas os maias vão estar ali muito pela América Central, tá? Ok? A América Central foca muito na agricultura de exportação, no turismo, nos serviços financeiros, né? São países ali conhecidos como paraísos fiscais, que é um tema que eu falo no vídeo sobre a América Central que tem aqui no canal. Depois a gente pode falar sobre isso. É uma região que tem baixos índices de desenvolvimento humano e econômico. Então o IDH dessa região, né, é baixo. O desenvolvimento econômico também acaba sendo baixo. São países com territórios pequenos, às vezes recursos naturais que podem faltar, principalmente recursos minerais, tá? Corrupção, tráfico de drogas muito presente nessa região. Então tudo isso às vezes impede o crescimento econômico, o desenvolvimento social desses países. É uma região que tem muitas possessões ultramarinas, isso é, territórios que ainda pertencem a países europeus, tá? Ou até mesmo aos Estados Unidos, no caso de Porto Rico. Beleza? Bom, no caso da América do Sul, tem 12 países independentes, mais uma possessão ultramarina, que é a Guiana Francesa. Essa América do Sul ela é banhada tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico, né, onde quase a metade do território acaba sendo o Brasil, né? 48% do território da América do Sul é o Brasil, tá? E ela pode ser dividida em 4 regiões. Aí vocês estão vendo ali as 4 regiões, né? As sub-regiões da América do Sul, as Guianas, a América Andina, a América Platina e o Brasil, que é tão grande que acaba sendo uma região dentro da América do Sul. Claro, sabe que é um país, mas acaba dividindo, né? Fazendo uma dessas sub-regiões, pegando o Brasil também como uma região da América do Sul. A América Andina, maioria indígena, de descendência indígena, principalmente, né? Ligado aos Incas, né? O Império Inca pegou ali o Peru, Bolívia, Equador, parte da Argentina, né? Esses países vão se formar bem depois, né, do Império Inca, mas você vai ver que a população ali tem uma descendência indígena muito por conta da presença do Império Inca por muito tempo. Foram colônias da Espanha, né, os países da América Andina. Por mais que a Argentina está ali na parte da América Platina, o Império Inca ia até ali parte do norte da Argentina, tá? Então era um império bem grande. Todos os países que fazem parte da América Andina foram colônias da Espanha, tem um foco muito grande no extrativismo, na agricultura,
tá? E você tem ali a Venezuela, a Colômbia, né, Equador com foco no petróleo, a Bolívia também com petróleo e gás natural, tá? E entre os países da América Andina, o Chile é o mais desenvolvido, o que tem o maior IDH. Na América Latina, você vai ter a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, tá? Por que tem esse nome? Por conta da bacia do Rio da Prata, né? Que na verdade o Rio da Prata é um estuário, ele nem acaba sendo um rio, né? De certa forma, tem uma saída ali entre a Argentina e o Uruguai, tá? E tem um conjunto de rios ali que fazem parte desse Rio da Prata, dessa saída, né? Desse estuário ali para o Atlântico. Andina também por conta da Cordilheira dos Andes, Platina por conta da bacia do Rio da Prata, beleza? Então tem a Argentina, que é a mais populosa, tem um foco muito grande na produção de carnes e vinhos, Uruguai também, tá? No Paraguai, a segunda língua mais falada ali é o Guarani, também se fala o espanhol. Esses países fazem parte do Mercosul, que é um bloco econômico muito importante para esses países, né? Boa parte da população é branca nesses países, tanto na Argentina quanto no Uruguai, né? Porque você vai ter uma migração grande de italianos, alemães, espanhóis, principalmente no século XIX, que vai acontecer também no Brasil, mas principalmente mais para a parte sul do Brasil. As Guianas é uma outra subdivisão da América do Sul, né? Ali Guiana, a antiga Guiana inglesa, que hoje é só Guiana, a Guiana francesa, que ainda é uma colônia, né? Por mais que tenha esse nome possessão ultramarina, é ainda uma colônia da França, e o Suriname, que foi uma Guiana holandesa. Lembrando que a Guiana inglesa ela só vai ser uma colônia dos ingleses no século XIX. Antes disso, os franceses e os holandeses estavam ali pela antiga Guiana inglesa, né? Que hoje a gente só conhece como Guiana. Quando a Guiana acaba com a escravidão, né, tem a abolição da escravidão, muitos indianos vão chegar na Guiana, até porque a Índia, o subcontinente indiano, a gente pode dizer assim, né, porque o Paquistão, que vai se formar depois, Bangladesh, que se forma nos anos 70, né, todo aquele território ali era dominado pelos ingleses. E depois, com o fim da escravidão na Guiana, no século XIX, para substituir essa mão de obra, muitos indianos vão para a Guiana, por isso que vai ver que muitos moradores ali da Guiana têm uma descendência indiana, tá? O próprio presidente Irfan Ali, né, tem essa descendência, o presidente da Guiana, tá? Então, as Guianas ali foram colonizadas pelos ingleses, holandeses e franceses, ainda tem uma colônia ali, vivem de extração mineral, né? O petróleo é muito presente na Guiana, né? Tem sido explorado até mesmo com empresas americanas, a agricultura é muito forte, a população que é majoritariamente negra, né? Tanto os retintos quanto os pardos e também de asiáticos, principalmente vindo do subcontinente indiano e também ali da Indonésia, tá? Mas principalmente da Índia ali e Bangladesh, Paquistão, tá? E aí você tem o Brasil, que acaba sendo uma região dentro dessa América do Sul, né? A oitava maior economia do mundo, a maior economia da América do Sul, né? É líder do Mercosul, tá? Tem a China hoje como seu maior parceiro, então tem uma liderança, o Brasil tem uma liderança muito grande dentro da América do Sul, a gente pode dizer até da América Latina, tá? Essas são as subdivisões da América do Sul, beleza? Ok, até aí? Então vamos para uma outra divisão da América, que é a divisão histórico-cultural, América Latina e América Anglo-Saxônica. Por que tem esse nome América Latina? Tá? Bom, os países que fazem parte dessa América Latina foram colonizados por países que falam línguas que derivam do latim. Tá? Então você vai ter o Brasil, que foi colonizado por Portugal, falamos português. Você tem ali toda a América Espanhola, né, que eram as antigas colônias da Espanha, a gente chamava de América Espanhola. Acabou sendo colonizado, obviamente, pelos espanhóis, então fala uma língua que deriva do latim. Você tem a Guiana Francesa, o francês também é uma língua que deriva do latim, tá? Por mais que você tenha ali algumas ilhas na América Central que falam inglês, né, e tudo mais, a gente sabe que o inglês não deriva do latim, mas a questão cultural pesou. Por quê? Quando eu falo América Latina, não é só porque são países que falam línguas que derivam do latim, mas que foram colônias de exploração, que têm o seu maior foco na agricultura de exportação até hoje. Tá? Isso também é levado em conta, que tem um predomínio cristão, beleza? Onde a agricultura acaba sendo o principal, principal fonte econômica, tá? Beleza? Quando você olha para a parte anglo-saxônica, você vai perceber não só a diferença na língua, mas também na questão econômica. Quando você olha para os Estados Unidos, segundo a Revolução Industrial, tem um ponto de início ali, junto com alguns países europeus. Então é um país que se industrializa antes da América Latina, que é mais industrializado, é a maior economia do mundo. Então é uma diferença gritante entre os países da América Latina, tá?
Aqui você tem um predomínio cristão católico na América Latina, nos Estados Unidos um predomínio cristão protestante, tá? Aqui a economia é mais focada no setor primário, mais para exportação, né? Você olha para os Estados Unidos, é um país focado mais no setor secundário, mas o primário e o terciário também é forte, tá? Ok? Então, quando a gente fala de América Anglo-Saxônica, é uma região que foi colonizada pelos ingleses, por mais que os franceses também tiveram participação ali, principalmente na região do Canadá e tudo mais. E esse nome anglo-saxônico, né, ele deriva ali dos povos saxões, anglos e jutos, que chegaram ali a habitar, né, na ilha da Grã-Bretanha nos séculos 5 e 6. Então vai ter uma interferência cultural muito grande e linguística, por isso, né, acabam utilizando esse nome anglo-saxão. Né? O Canadá e os Estados Unidos, de certa forma, foram colônias de povoamento, por mais que também teve processo de exploração ali. Foram territórios que foram ocupados por propriedades familiares. Muitos protestantes fugidos da Inglaterra começam a ocupar ali a costa leste da América do Norte, fundando as 13 colônias. E tudo mais. Você já tinha a presença de um trabalho livre no norte das 13 colônias, algo que você não tinha trabalho livre aqui. Pensando na América Latina, era algo raríssimo, tá? E o Canadá, como eu falei, teve algumas regiões colonizadas pelos franceses, principalmente a região do Quebec. Tá? Os Estados Unidos teve a Flórida, por muito tempo dominada pelos espanhóis, eles vão lá e compram no século XIX. A Louisiana e Illinois, ali mais ao sul dos Estados Unidos, foi ocupada pelos franceses. Eles perdem esse território na Guerra dos 7 Anos no século XVIII. Tá? Beleza, até aí? Tranquilo? Tá, gente? Então é um tema até bem simples esse processo de regionalização da América. A gente só está mostrando que a América pode ser regionalizada e suas características nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os colegas de vocês. Valeu, falou!